Deus tem falado muito ao meu coração, irmãos. Através dessa palavra aqui, eu gostaria de passar para os irmãos. Quem achou, diga amém. Eu vou ler ele todo, irmão, para vocês entenderem. E ele em si já é um ensinamento muito grande. Mas aí eu vou ler o versículo que a gente se propôs a ministrar hoje. Portanto, vos afirmo, versículo 25, do capítulo 6. Não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro, vos afirmo, que nem Salomão, em todo o seu resplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Vamos repetir o versículo 33, que é o que nós vamos apoiar na mensagem hoje. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e a todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode sentar. Pode sentar na presença de Deus. Irmãos, essa mensagem por si só ela já fala conosco. E eu gostaria aqui, em breves palavras, trazer para a nossa vida um espírito de fé. Por quê? Irmãos, nós falamos muito de fé e nós falamos muito de crer, mas eu tenho observado na prática que crer não é fácil assim. Eu tenho observado, olhando e vendo outras pessoas, e até mesmo na minha vida, que crer ele não é tão fácil. Porque se fosse fácil, a gente já estava crendo e a nossa vida já era mudada há muito tempo. Mas por que é tão difícil assim crer, irmãos? Porque a Bíblia fala o seguinte: que tudo é possível ao que crê. Então por que muitas coisas para nós não tem sido possível? É porque nós não estamos crendo o suficiente. Então eu vejo isso, irmão, no decorrer da nossa vida. Quando nós estamos caminhando e nós estamos andando na jornada da vida, e a gente começa a observar nessa palavra, e Jesus aqui ele coloca três coisas aqui que são simples, que é o básico da vida. Ele coloca a veste, ele coloca bebida e ele coloca comida. O que é essencial para qualquer pessoa? É se vestir, é comer e beber. Salomão chega a dizer o seguinte, que isso que é o prazer da vida. Ele falou: não existe nada melhor, as demais coisas são passageiras, mas não existe nada melhor do que você comer, beber e você desfrutar com a pessoa que você ama. Salomão ele acrescenta isso ainda. Então você vê, irmão, que o básico da vida é se vestir, comer e beber, ou se você relacionar com outra pessoa. Só que nós
vivemos muito aquém daquilo que Jesus tem falado aqui. Jesus, ele está falando que buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça. Não é só o reino de Deus, ele fala o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, por que ele fala a sua justiça? Em Romanos, Paulo, ele diz o seguinte aos romanos, que nós, aqueles que estávamos perdidos, nós somos a justiça de Deus. Aí você pensa, que isso, irmão? Como eu posso ser justiça de Deus? Se eu vivo em pecado, se eu vivo errado, se eu mesmo não me conheço direito? Por quê, irmão? Porque a Bíblia nos fala, Paulo, ele fala no capítulo 4, e ele explicando que Deus, ele tem o poder de justificar o pecador. Isso é que é maravilhoso, irmão. Ele não justifica o justo, ele justifica quem é pecador. Então quem é pecador é que Deus vem. Quem precisa de médico é quem está doente. Quem precisa de um socorro? Ninguém vai no hospital tendo saúde. Quem está com saúde, ele não vai querer ir para o médico. Quem está com fome, ele não vai querer comer. Agora, quando a pessoa procura comida, é porque está com fome ou com apetite. A pessoa vai no médico porque está doente. A gente age dessa forma. Então quem está perante Deus é quem precisa de Deus, irmão. É aquele que reconhece que Deus, ele pode justificar. E ter certeza de uma coisa: todas as pessoas da terra, por mais justa que elas pareçam, por mais íntegra que pareçam, todas as pessoas precisam de Deus. Todas as pessoas precisam, porque no fundo nós não somos bons totalmente. No fundo nós podemos fazer bondades, mas nós podemos fazer também maldades. Eu posso agradar muita irmã, mas eu posso desagradar muitas pessoas. Eu posso falar algo que agrada o irmão, ou o irmão fazer para mim, mas pode desagradar outras pessoas. Então nós não somos 100%. Mas agora Deus, ele pega essas pessoas imperfeitas que somos nós, e aqueles que dedicam a ele, e ele justifica. Por que ele justifica? Quando você entra em Cristo, você entra no reino de Deus. Quando João, ele chegou pregando, o que ele disse? Ele falou: é chegado o reino dos céus. Quando chegou Jesus, e Jesus chegou falando: é chegado o reino dos céus. O reino chegou, irmão. O reino chegou quando Jesus estava na terra. O reino chegou quando ele já estava se preparando para ele assumir a posição dele em Israel. Só que agora o reino chegou, só que a justiça não tinha chegado. Porque a justiça era aquilo que você fazia. Os fariseus, eles agiam por aquilo que eles achavam que era certo. Só que muitos deles, eles se tornaram o quê? Hipócritas. Só que aí você pensa, um fariseu é hipócrita. Hoje, o que um fariseu, quando eu falo a palavra fariseu para você, você pensa? Você pensa logo numa pessoa hipócrita. Só que se você olhar pela história, você vai ver que o farisaísmo, ele nasceu porque o povo, ele começou a ser escravo de muitas nações. E eles sendo escravos de muitas nações, eles começaram a ficar presos, e eles se tornaram o quê? Eles começaram a pegar um pouco de crença de uma nação, começou a pegar um pouco de crença de outra, e dos persas, e dos babilônicos, começou a pegar dos romanos, começou a pegar dos gregos, eles começaram a pegar várias crenças. Então começou a deturpar a fé de Israel. Aquela fé que tinha lá atrás, ela foi sendo deturpada no decorrer do caminho. Só que aí, o que eles acharam melhor? Eles falaram: nós precisamos retomar as rédeas de Israel. E o que eles falaram? Vamos criar um grupo para que eles possam obedecer, ou que eles possam instruir o povo naquela crença antiga. E aí eles fizeram e levantaram o farisaísmo. Os fariseus, e a palavra fariseu significa santos. Então agora os fariseus, eles começaram a trazer as pessoas de novo para a santidade. E o que significa santo? Santo significa separado para Deus. Santificação é quando você está separado para Deus. Então eles começaram a separar o povo novamente para Deus e tirar aquela fé estranha, aquela fé que eles foram pegando. E aí, porque eles já não estavam tendo uma fé deles, e aí eles começaram a pregar, a falar. Só que ao decorrer do caminho, eles começaram a andar com os olhos deles.
E eles foram tropeçando, porque o ser humano é assim. Por mais que ele haja certo, que tenha boas intenções, o ser humano sempre tropeça. Tiago disse que o homem que não tropeça em palavra, ele é perfeito. E agora, quem que é perfeito? Quem que não tropeça em palavra? Quem que não tropeça em alguma coisa? Ou quem nunca tropeçou em alguma coisa? Todo mundo. Porque ele disse, se você frear a língua, se você frear suas palavras, você tem o controle de todo o seu corpo. Então você vê que eles começaram a agir certo, só que eles foram tropeçando, isso é humano. Por que isso é humano, irmão? Porque hoje nós pesamos tudo na balança. A partir do momento que eles comeram do fruto, Adão e Eva, o que o povo tem hoje? Hoje nós temos uma divisão dentro de nós. Hoje nós temos uma batalha dentro de nós. Hoje a gente vê o bem e o mal. Hoje nós temos o bem e o mal dividido dentro de nós. Porque o fruto que foi herdado lá de Eva e de Adão, ele chegou até nós. Hoje você pode vir, hoje você está bem, do nada você está mal, hoje você tem fé, daqui a pouquinho você está incrédulo de novo, você está alegre, daqui a pouco você entristece, porque nós temos o bem e o mal trabalhando constantemente. Então eles também fizeram isso, eles começaram bem mal, com a força deles, e eles começaram a tropeçar. E agora chega Jesus e fala isso com eles, que é chegado o reino de Deus, e ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira alguma vocês vão entrar no céu. Só que agora eu te pergunto, irmão, como uma pessoa pode ser melhor do que a outra? Não tem maneira, não tem forma alguma. Quando Jesus falou isso a primeira vez, quando eu comecei a ler a Bíblia, o que eu pensava? E muita gente pensa assim. O que eles pensavam? Não, eu tenho que ser melhor do que as outras pessoas, eu tenho que fazer melhor do que as outras pessoas. Eu pensava desse jeito, eu interpretava a Bíblia errado. E aí muitas pessoas hoje interpretam assim também. Ele quer fazer tudo com a força do braço, com a santidade dele. Quanto mais santo, melhor eu sou. Não é, irmão. É o contrário. Quanto mais perto de Deus, mais humilde você é, porque mais Deus te mostra o seu pecado. Mais perto de Deus, mais Deus te mostra que você não é merecedor. Quanto mais, é o contrário, quanto mais longe de Deus, mais autossuficiente eu sou. Quanto mais longe de Deus, mais crendo em mim eu creio. Quanto mais longe de Deus, eu acredito mais na minha sabedoria. Mas quanto mais perto de Deus, mais eu acredito na sabedoria de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais eu me humilho. Quanto mais perto de Deus, mais eu sei que eu dependo dele para tudo. É o contrário. Aí você vê pessoas buscando e fala: meu Deus, aquele homem, aquela mulher. Não, irmão. Eles ali que estão buscando, eles se sentem inferior até daquela pessoa que está ouvindo. Mas por que eles acham assim? Você quer uma prova? Paulo mesmo falou: olha, de todos os apóstolos, o mais miserável sou eu. Hoje nós classificamos ele como o maior missionário que existiu depois de Jesus. Foi Paulo. Ele que abriu as portas para os gentios e chegou até a nós hoje, porque estava fechado só para os judeus. Mas ele, na época, o que ele diz? Eu, miserável homem que sou, todo o meu conhecimento é como esterco. Ele mesmo falou isso. Ele falou: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então quando você vê uma pessoa dizer isso, irmão, o que você pensa? Que justiça é essa? Que Jesus falou que tem que exceder dos escribas dos fariseus. É uma justiça minha? É algo que depende de mim? Não, irmão. Não é algo que depende de mim. Se eu estou no reino, a justiça também vem do reino. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no reino. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ela é fé, gozo e paz. Então nós temos que ter isso em mente. Nós estamos no reino de Deus. Agora a justiça vai vir da onde? Do reino de Deus. Então aí Jesus ele começou a explicar o que Deus faz por nós. Mas nós precisamos estar no reino. Nós precisamos integrar no reino. Quanto mais perto do reino, mais fé a gente tem, irmãos. Sabe por que muitas pessoas perdem a fé? Porque as pessoas só ouvem coisa errada. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é um exemplo clássico. Eu vejo Netflix,
Mas sabe por que as pessoas perdem muita fé? Porque as pessoas estão perdendo tempo com coisas banais demais, irmão. Fica perdendo com rede social, fica perdendo com Netflix. Irmãos, eu vejo Netflix, mas se eu vejo mais Netflix do que eu ouço a palavra de Deus, eu estou perdido, irmão. Se eu ver mais redes sociais do que eu leio a palavra, eu não vou ter fé nunca. É isso que está acontecendo, irmão. A gente não tem fé porque a nossa prioridade é a televisão, é as redes sociais, é o celular. Mas e a palavra de Deus? A gente não ouve, irmão. Uma pregação a gente não ouve, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir constantemente a palavra. Se você parar de ouvir a palavra, você perde a fé. A fé, ela cai. E é por isso que muitas pessoas estão perdendo, irmão. Porque antigamente os irmãos não tinham tempo para ver televisão. Era um em cada casa e olha lá. Então era mais tete a tete, tinha mais até união na família. Porque as pessoas conversavam mais, as pessoas se cumprimentavam mais, as pessoas se viam mais, as pessoas tinham prazer de ir para a rua bater um papo, uma prosa, como diz os mineiros. Porque mineiro é assim, mineiro é igual crente, é igual de beber, comer e uma boa prosa. E aí as pessoas antigamente eram desse jeito. Só que hoje não, irmão, mudou. Dentro de casa, de repente, a gente nem conversa. Por quê? Porque eu estou vendo televisão, eu vejo Netflix, eu estou mexendo no celular, outro mexe aqui, outro mexe no computador. Daqui a pouquinho, ninguém conversa. Aí um come no computador, outro come na televisão, outro come vendo alguma coisa no celular e não há união, meu irmão. A mesma coisa que está acontecendo com a família está acontecendo com Deus. Se eu estou do lado de Deus, se eu estou no reino de Deus, mas eu não ouço palavras do reino de Deus, eu não tenho como receber a fé do reino de Deus. Não tem como eu receber as coisas de Deus. Aí Deus ele fica esperando a gente agir em volta dele e a gente fica perdendo tempo com programinhas. Aí acaba aquilo ali, o que vai acontecer? Nada. Porque aquilo ali não traz fé. A fé vem pela palavra. Aí sem fé a gente começa a enfraquecer. Sem fé a gente começa a ficar desesperado. Sem fé a gente começa a ficar igual aqui, preocupado com tudo. O que vai acontecer comigo amanhã? O que vai acontecer comigo daqui a pouco? O que vai acontecer? Será que a pandemia vai durar? Será que eu vou morrer? Será que o meu vizinho vai morrer? Será que o fulano vai morrer? Aí liga para a televisão e é só coisa negativa. Irmão, aquilo que entra na nossa vida é aquilo que vai permanecer. Aquilo que entra é o que vai permanecer. Deixa eu falar para você, se você viu uma pessoa andando na rua, levando para casa um pacote de linguiça, carvão, e a pessoa levando para casa um isqueiro, o que você acha que a pessoa vai fazer? Mesmo você não conhecendo a pessoa, você acha que a pessoa vai malhar? A pessoa com carvão, com linguiça, com carne, com isqueiro na mão, com álcool, o que você acha que ela vai fazer? Claro, irmão, mesmo não conhecendo, é o que Jesus disse, pelo fruto conhece a pessoa. Você sabe o que ela vai fazer, mesmo não conhecendo. Por quê? Porque o que entra na casa dela é o que ela vai fazer. Uma pessoa que está indo para a academia, que ela está entrando lá, o que a pessoa vai fazer? Ela precisa de terapia mental? Não. Ela está indo lá para malhar, para cuidar da saúde, para fazer outras coisas. Se você vê uma pessoa indo numa boca de fogo, o que você pensa que a pessoa vai fazer? Vai malhar? Não, quer se dopar. Então, irmão, a mesma coisa é a nossa vida. O que a gente permite entrar na nossa vida é o que vai permanecer. Se entrar palavras negativas, vai permanecer palavra negativa. Aí você fala, como pode ter fé? Não pode, irmão. Porque da mesma árvore não pode sair fruto bom e ruim. Da mesma fonte não pode sair água amarga e doce. Não pode. Se o que eu plantar eu vou colher. Não tem como, irmão. Isso é a regra geral de Deus. Então você tem que ver primeiro, o que está saindo da minha vida? Está saindo incredulidade, não está saindo o poder de Deus, não está saindo providência. O que está entrando então? Aí o nosso foco tinha que aumentar. É nisso aí. O que está entrando na minha mente? O que está entrando na minha vida? O que está entrando no meu coração? Será que está entrando a linguiça, o churrasco, para mim fazer? Será que está entrando aquilo? Porque aquilo que entra é aquilo que vai sair. Aquilo que está entrando é o que eu vou fazer. Uma pessoa não olha. Como ela vai conseguir? Então a pessoa ela tem que fazer de acordo com aquilo que a palavra de Deus
preciso de Deus, eu vou orar a Deus. Se eu preciso de Deus, eu vou me dedicar a Deus. Se eu quero aprender, eu vou ler. Eu vou me interessar, eu vou ouvir uma palavra. Eu vou entrar no YouTube, eu vou ouvir a palavra de Deus. Então vocês têm que ver, irmão, façam uma introspectiva hoje. Porque é algo que eu estou fazendo para mim. Porque Jesus falou aqui, que nem Salomão, Deus ele cuida dos pássaros. Deus ele alimenta os pássaros que não trabalham. Os pássaros, eles não fazem nada, mas eles sempre estão alimentados. Aqui os lírios do campo, eles se vestiram até melhor do que Salomão. E eles não trabalham, eles não fiam nada, eles não costuram nada. E aí ele diz assim, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Olha o que Jesus falou, está faltando fé, irmão. Se ele faz isso com a planta que hoje existe, amanhã é queimado, porque vocês não são mais importantes? Claro que é, irmão. A Bíblia fala que uma alma, ela é mais importante que todo o mundo inteiro. O mundo inteiro. A alma, a sua vida é mais importante que qualquer coisa para Deus. Ainda que outras pessoas não dêem a mínima para nós, não dêem a mínima para você, Deus, ele se importa. Ele se importa, ele gosta, ele quer você perto, ele quer te abençoar, ele quer te ajudar. Só que, irmão, a mesma coisa é aquele pai que quer ajudar o filho foge de casa. Como é que o pai vai ajudar o filho se ele fugiu de casa? Como o pai vai ajudar se ele não quer ser ajudado, irmão? Irmão, a primeira coisa que nós queremos, que temos que entender, é que para ser ajudado nós precisamos querer. Se nós queremos, nós fazemos. Não adianta. A pessoa fala, eu quero, quer nada. É a mesma coisa da pessoa, eu falei com o irmão. O irmão falou assim, eu quero ser médico. Eu quero ser médico. Aí, médico, quer ser médico, quer ser médico. Eu falei, você quer ser médico mesmo? Quero. O que você está fazendo, irmão? Aí falou, eu estou lá no alto do monte, lá catando passarinho. Irmão, não tem como. Ele quer ser médico, mas ao invés dele estudar, fazer um vestibular, correr atrás, ele está lá no alto caçando passarinho. Para quê? Não tem como. Quando ele vai ser médico? Nunca. Ele está contramão daquilo que ele deseja. Se você quer uma coisa, eu quero ser habilitado. Então você tem que ir na outra escola. Não, eu quero ser habilitado, mas eu quero que a outra escola venha aqui em casa. Não vai vir. A mesma coisa somos nós, irmão. Quando nós queremos, nós fazemos, irmão. E se nós não estamos querendo, nós temos que avaliar o que tem entrado na minha vida. O que tem entrado? Será que é o reino de Deus? Será que é a palavra de Deus? Será que é a justiça de Deus? Porque Deus quer me ajudar. Deus quer tirar esse fardo da minha mente, da minha vida. Mas se não está saindo, se não está funcionando, alguma coisa de errada está entrando na minha vida. E aí o reino de Deus, ele tem que ser buscado em primeiro lugar. E sabe o que tem acontecido? Sabe por que o milagre, eles estão cada vez mais escassos? Sabe por que cada vez mais as coisas estão escassas? Porque o reino de Deus está sendo colocado por segundo, terceiro, quarto ou até o último. Primeiro um monte de coisa, depois é Deus. Um monte de coisa, um monte de prazer, depois eu penso em Deus. Então você tem que pensar, irmão, aquilo que você está buscando em primeiro lugar, aquilo que está na sua vida. O que está entrando na sua vida? O que está entrando em primeiro lugar na sua vida? Avalie isso hoje. O que entra é o que vai sair. Então, se está entrando algo ruim, não tem como sair algo bom. Se não está entrando a palavra de Deus, não tem como sair fé. Não tem como. Agora, ouça a palavra de Deus. Vocês já imaginaram, irmão, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas passe um dia ou um final de semana na presença do Senhor. Eu já tive essa oportunidade. Fica sábado, domingo na presença do Senhor, busca a Deus, ora a Deus, fica num lugar afastado. Nós ficamos numa fazenda na época, e ficamos lá buscando a Deus, orando e fazendo vigílias, ouvindo a palavra de Deus. Irmão, quando nós voltamos cheios de Deus, cheio de fome e sede da palavra de Deus. Por quê? Porque o ambiente era favorável. Eu fui pregar na igreja quadrangular agora, tem uns 2 domingos atrás, e eu fui pregar na igreja quadrangular do Retiro. E eu fui pregar no encontro de famílias. E quando eu saí do carro, estava eu e o irmão Ramon. E aí nós saímos do carro, tinha um rapaz que estava, eu parei o carro próximo do bar.
E o rapaz chegou para mim e falou assim: ô irmão, você vai orar, né? Falei: irmão, vou orar. E ele disse assim para mim: ô irmão, ora por mim lá, tá? Eu sou o João. Falei: ô irmão, nós vamos orar sim. Ele falou: ora mesmo. Olha, irmão, eu não tenho tanta fé não. Eu sei que eu não sou perfeito, eu não tenho muita fé, mas olha, eu respeito muito. Aí o irmão Ramon falou: irmão, o importante, Jesus não veio trazer religião, Jesus ele veio salvar sua alma. O irmão Ramon falou com ele. E aí nós saímos, você falou: ora por mim de novo, tá, irmão? Falei: amém. Só que aí eu olhei para ele e falei assim: gente, sabe por que você não tem fé? Porque você está no ambiente errado. Não tem como, ele estava na porta do boteco, não tem como sair fé de lá. Ele queria fé, mas ele estava na contramão daquilo que ele queria. Olha só, vocês querem fé, onde vocês estão hoje? Ouvindo a palavra. Vocês querem mais de Deus, onde vocês estão? Ouvindo a palavra. Aonde as outras pessoas estão agora? Aonde eles estão é aquilo que estão procurando. Aquilo que estão almejando para a vida dele é aquilo que está em primeiro lugar. E aquilo que está em primeiro lugar é aquilo que vai sair amanhã. Pode ter certeza. Eu fiz, vai sair fumaça de churrasco. Entrou um rapaz com bolsinha de churrasco, vai sair churrasco. Se entrou coisa ruim, vai sair coisa ruim, meu irmão. Se entrou coisa boa, vai sair coisa boa. Se entrou a palavra de Deus, vai sair fé. Se entrou no reino de Deus, irmão, Deus vai nos ajudar. É simples assim. Por isso que Jesus está falando aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Mas a justiça, ela vem no reino. A justiça vem quando eu estou em Cristo Jesus. Por quê? Porque a minha justiça não pode ser melhor do que a dos irmãos. Mas quando eu estou com Jesus, a justiça de Jesus, ela me cobre, irmão. Ela cobre os irmãos, ela cobre a nossa vida. É a justiça dele, não é a minha. Se as pessoas entendessem isso, irmão, elas estão mais grudadas com Jesus. Se os crentes hoje acreditassem piamente nisso, eles estariam mais se humilhando perante o poder de Deus. O que Pedro ele diz? Humilhar-vos perante o potente mão do Senhor, para que no seu tempo ele vos exalte. Quando você se humilha, Deus te exalta, irmão. Quando você está perante Deus se humilhando, pode ter certeza que a resposta vem. Jesus disse que quando você entra no quarto, tranca a porta em silêncio, ninguém está vendo. Mas quando você sai, Deus ele te abençoa publicamente. Ele faz tudo isso. E aí a pessoa pensa: mas aconteceu como lá. É muito fácil a gente olhar para a pessoa com a vitória. Quando a pessoa está bem, quando a pessoa está com a vitória, é muito fácil a gente aplaudir. É muito fácil a gente chegar e honrar a pessoa, porque a pessoa recebeu a vitória. Mas a gente não vê o que ela fez antes, o que ela produziu antes. Irmão, tudo é processo. Então, para acontecer uma coisa, foi feito algo antes. Pode ter certeza. Nada acontece por acaso. Uma pessoa que se formou em engenharia, pode ter certeza que ele ficou 5 anos estudando engenharia. Pode ter certeza. Senão ele não seria engenheiro. Aí a pessoa: nossa, tá vendo engenheiro, um rapaz novinho engenheiro. Claro que é, mas ele estudou. Aí você vê uma pessoa novinha: mas ele é médico. Poxa, eu era menina nova, médica e tal. Mas ela estudou. Irmãos, aquilo que a gente quer é aquilo que a gente tem que fazer antes. Mas irmão, eu sei, você está colocando essas palavras: não quero ser médico, não quero ser engenheiro. Tudo bem, mas isso vale para tudo na vida. Aquilo que você quer, você tem que deixar entrar na sua vida antes. Aquilo que você quer lá na frente, se não entrar paz, não vai ter paz. Se não entrar amor, não vai ter amor. Se não entrar a palavra de Deus, nunca vai ter fé. É isso que você tem que entender, que nós temos que entender. Tem que entrar. O que está em primeiro lugar? Eu repito novamente: quando você chega em casa, o que está em primeiro lugar? É o reino de Deus, é a palavra de Deus. Ou eu vou ver um filme no Netflix. Não estou falando nada contra, eu vejo também. Mas eu quero ver qual é a quantidade, irmão. Observe a quantidade de tempo que você perde uma coisa e alguma coisa que você perde para Deus.
Deus, ele avalia assim, irmão. E Deus, ele sabe o que está no nosso coração. Hoje, nós vemos, como eu dei o exemplo para os irmãos, a gente vê pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore. Pela água que sai, você sabe da onde que está vindo. Mas Deus não, Deus ele sabe lá da fonte. Deus ele sabe. E Deus ele não se engana. Então, irmãos, faça o melhor para você hoje. Coloque o reino de Deus na sua vida. Coloque a justiça de Deus. Se coloque na presença de Deus. Deixa Deus agir de conformidade com aquilo que Ele quer. Ah, irmão, mas eu não tenho fé suficiente. Se não tem, busque fé. Eu já falei para você, o pastor Creifo Dollar, ele falou uma coisa que para mim foi incrível. Ele disse uma coisa, quando ele estava com uma doença, e antes dos 40 anos, ele foi cometido por um câncer de próstata. E ele falou, eu sou muito novo. Antes dos 40 ele teve câncer de próstata. E ele começou a buscar a Deus, a ler a palavra, a orar, a fazer tudo o que ele não estava fazendo. E aí ele adquiriu tanta fé. Na hora que ele estava orando, ele estava de joelho. Ele conta isso aí com propriedade tremenda. E ele orando a Deus. Ele esteve no Brasil agora. Ele orando a Deus. Deus ele pega e falou com ele, agora acabou. Pode voltar no médico que acabou. Ele levantou e foi lá. Chegou no médico com tanta fé, eu já contei isso para vocês. Chegou com tanta fé que ele falou, doutor, faça o exame de novo. Ele fez o exame. Quando o doutor veio vindo, ele falou, irmãos, eu estava com tanta fé, que se ele chegasse para mim e falasse assim, você ainda continua com próstata, eu ia olhar para ele e falar, é mentira, porque o doutor dos doutores, ele me deu a confirmação. Glória a Deus, aleluia. Só que o médico olhava para ele, olhava para o prontuário, olhava para ele, olhava para o doutor. Rapaz, eu não entendo. Ele falou, o que foi, doutor? Você estava com próstata, você não tem mais. Sumiu, desapareceu. E ele falou, doutor, isso aí é porque eu busquei o doutor dos doutores. Eu busquei o Senhor que pode realizar milagres. Sabe o que o doutor falou? Falou, olha, então se apega. Então se apega mesmo, porque Ele fez um milagre na sua vida. Glória a Deus. Irmão, aí sabe o que ele falou? O que é forte no final desse testemunho dele? Ele foi mais forte. Ele falou, irmãos, quando você não tem fé o suficiente, o que eu faço? Ele fez a pergunta. O que eu faço quando eu não tenho fé o suficiente? Eu me esforço para obter fé. Glória a Deus, aleluia. Irmão, quando eu não tenho, e eu sei quando eu não tenho, eu sei quando eu estou preocupado, eu sei quando eu estou ferido, eu sei quando eu estou magoado, eu sei quando eu estou triste, eu sei quando eu estou alegre. Eu sei quando eu estou ferido ali, quando eu estou desistindo, eu sei quando eu estou desanimado, eu sei. Então quando eu não tenho fé, eu também sei. Então o que eu faço? Eu me esforço para ter, irmão. E como é se esforçar? Aquilo que ele fez. Ele começou a ler a palavra de Deus. Ele falou que só colocava programas de pregação e de milagres. Ele começou a ver testemunho de milagre um atrás do outro. Ele falou assim, eu tenho que ser mais rápido que a minha doença, porque a minha doença já está me matando, então eu tenho que ser mais rápido que ela. E ele começou a ver todos os dias, direto, até Deus vir e trazer a palavra rema para ele. Quando veio a palavra rema, vocês sabem a diferença de palavra rema e logos? A palavra logos é essa palavra que a gente leu aqui. Isso é a palavra logos, é a palavra escrita de Deus. O que é a palavra rema? A palavra rema é quando Deus pega um versículo, ou Ele pessoalmente vem e fala no seu coração. Você já recebeu todo. Pode ir. É a mesma coisa que Ele fez com Pedro. Pedro, ele estava andando, ele falou, mestre, se o senhor quiser que eu vá até ti, se for o senhor mesmo, permita que eu ande sobre a face das águas. Porque Jesus andava sobre as águas. Sabe o que Jesus disse? Vem, essa palavra, vem, essa palavra é Ele. Aí as pessoas tentaram fazer.
lá na Coreia. Deu uma enchente, aí 5 irmãos deram a mão, desavisados, e falaram: não, assim que como aconteceu com eles, vamos fazer também. Pedro andou: nós vamos andar, nós temos o mesmo Senhor, nós temos a mesma palavra, nós temos o mesmo Deus, vamos ir. Eles deram a mão, caiu, pum, entrou, foi parar na primeira barragem, morreu todo mundo. Aí fizeram aquele escândalo. A pessoa: está vendo, os irmãos se suicidaram. Não suicidou, usou uma fé que não era para eles. A fé não veio. E é isso que muitas vezes a pessoa não acredita e a pessoa não entende. Irmão, a gente lê a palavra, um monte de gente ouve a mesma palavra, mas tem pessoa, uma pessoa, ela ouve a palavra e o Espírito Santo, pum, pum, joga como uma flecha no seu coração, aviva aquela palavra. Aí você pode fazer que Deus é contigo. Um rapaz, outro exemplo, o rapaz estava ouvindo a mensagem e o pregador estava pregando. Sabe onde o pregador foi pregar? Ele falou assim: o sal é bom, bom é o sal. O rapaz estava desempregado, o rapaz não tinha nada, e ele falou: bom é o sal é bom. E o pregador falou sobre o sal. Sabe o que o irmão que chegou na igreja arrasado, endividado, sem nada, sabe o que ele recebeu? Que bom é o sal. Ele falou: rapaz, bom é o sal é bom. Bom é o sal é bom. E todo mundo lá, depois do culto conversando, e ele saiu: o sal é bom, bom é o sal. O sal é bom, bom é o sal. O sal é bom, bom é o sal. E saiu, foi para casa: o sal é bom, bom é o sal. E os irmãos já esqueciam da pregação. Quando ele foi deitar, ele deitou, e ele deitou pensando naquilo. E ele sonhou com ele vendendo sal. Estranho, né? Vendendo sal. O que é sal, irmão? Ninguém dá importância para sal, não dá importância para sal. A gente só dá importância para sal quando a gente chega assim: ah, tá faltando sal. A gente pensa em tudo. O sal é o último. Só que o sal é essencial para qualquer comida. Só que aí a pessoa pensa no sal depois. Ah, ele tempera, tem um gostinho mais ou menos, se botar muito é ruim. Aí a pessoa não dá muito importância. Mas esse irmão teve essa visão. Quando ele acordou, ele falou assim: a mulher deixa, irmão, olha, não tem nada pra gente comer, não tem nada pra gente fazer, luz cortada, água, tudo falido. Ele falou: olha, eu vou vender sal. Como é que você é louco? Você vai vender sal? Eu vou vender sal. E ele saiu,